Orando com o Santo do Dia, dia 28 de junho, celebramos hoje o grande defensor da fé, martelo para combater hereges, Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu, o mais famoso dos escritores cristãos no fim do século II, pertence ao grupo dos apologistas e antiheréticos que defenderam a fé contra filósofos e gnósticos. Natural da Ásia Menor, Irineu fora discípulo do grande bispo São Policarpo, que por sua vez tinha sido ordenado bispo pelo apóstolo e evangelista São João. Quando jovem, com a maior atenção possível, assistia às práticas do Santo Mestre, não perdendo uma só palavra de tudo quanto se referia ao apóstolo São João ou a episódios da vida de Cristo. Ele mesmo escreveu: tudo quanto tive a graça de ouvir sobre a pessoa de Jesus Cristo e do apóstolo São João, não passei para o papel, mas guardei-o bem no coração, renovando-o diariamente na minha alma com toda a simplicidade. Tendo recebido o sacramento da ordem sacerdotal do bispo São Policarpo, viajou em seguida para a França, para a região de Lyon, onde existia numerosa colônia de asiatas. Em Lyon já existia numerosa e fervorosa comunidade cristã em meados do século II, e Irineu se colocou a serviço daquela comunidade, daquela colônia muito fervorosa, a serviço da igreja, distinguindo-se logo pelo zelo e pelo saber. Santo Irineu, no ano de 175, foi encarregado pelo próprio bispo Potino de uma delicada missão, a de ir diretamente a Roma, a fim de alcançar do Papa Eleutério que não fossem excomungados aqueles cristãos do Oriente que, fiéis a uma tradição antiga, continuavam a celebrar a Páscoa na mesma data dos judeus. E tal diferença não feria a unidade da fé, e por isso não podia ser objeto de excomunhão. Esta intervenção pacificadora de Santo Irineu teve pleno êxito, como seu próprio nome expressa, pacífico, pacificador. Mas enquanto Irineu estava em Roma, rebentou na Gália cruel perseguição contra os cristãos. Entre as numerosas vítimas achava-se também o venerando bispo Potino. Ao chegar em Lyon, clero e povo aclamaram Irineu como novo bispo daquela igreja. Irineu dirigiu com muita habilidade e grande zelo os destinos da diocese por 25 anos, contribuindo muito, apesar do clima de perseguição, para a propagação da religião cristã no Vale do Ródano. Ele foi pastor erudito e vigilante, escritor fecundo, sobretudo no que diz respeito à defesa da fé contra as falsas doutrinas que se espalhavam por toda parte. E ele tinha uma formação esmerada, porque aprendeu de São Policarpo tudo aquilo
que ele aprendeu com São João Evangelista sobre Jesus. Então, a pregação de Santo Irineu tem uma força extraordinária. Vários escritos de Irineu chegaram até nós, importantes para o conhecimento da história da Igreja no século II e das muitas doutrinas contra a fé cristã que passavam então sob o nome de gnosticismo. Muito conhecido é sobretudo seu livro escrito em grego e traduzido logo para o latim com o título Contra os hereges, em 5 volumes. Contra a multiplicidade de doutrinas anticristãs, sempre ligadas a algum grande mestre ou filósofo. Santo Irineu procurou pôr em evidência o ensinamento vindo dos apóstolos através dos seus sucessores. Por isso elaborou uma lista de sucessores dos apóstolos nas igrejas mais representativas, começando por Roma, que ele diz fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo. Graças a este preciosíssimo trabalho, possuímos a lista de todos os sucessores do apóstolo Pedro em Roma até ao tempo de Santo Irineu. Sua obra, como escritor, teve alcance extraordinário e desfechou o golpe fatal à heresia gnóstica, que era como uma hidra de 7 cabeças. A tradição diz que ele morreu, Marte, a espada, na perseguição do imperador Severo, no ano 202. Seu corpo foi enterrado junto com os mártires na igreja de Leão e venerado na catedral de Leão. Seu nome, Irineu, como disse, que em grego significa portador da paz. Foi um programa de vida consagrado à paz. Santo Irineu lutou para a preservação da paz e da unidade da Igreja. Era um homem equilibrado e cheio de ponderação. Foi o primeiro a procurar fazer uma síntese do pensamento cristão, cuja influência se faz notar até nossos dias. Sobre o conhecimento de Deus, ele dizia: a ciência infla, mas a caridade edifica. Com efeito, não há orgulho maior do que se julgar melhor e mais perfeito que o próprio Criador, modelador, doador do hálito de vida e do próprio ser. É que alguém não saiba absolutamente nada, sequer um motivo do porquê foram criadas as coisas, e acreditar em Deus e perseverar no seu amor, do que encher-se de orgulho por motivo desta pretensa ciência e afastar-se desse amor que vivifica o homem. Em palavras simples para entender, fácil em 2 palavras, o que Santo Irineu diz é que mais vale a caridade, mais vale o amor do que todo conhecimento intelectual. Orando com Santo Irineu. Deus nosso Pai, vós concedestes ao bispo Santo Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja, pela intercessão de vosso servo, renovai em nós a fé e a caridade, para que nos apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Orando com o Santo do Dia, assista nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe, te proteja, livre de todo mal.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Irineu de Leão, rogai por nós. Até o próximo.